Olá a todos, bem-vindos mais uma semana do nosso projeto. E como vocês podem ver, eu estou de casaco. Isso significa que nessa semana o tempo mudou bastante aqui em Israel. A gente começou a ver as brachot, as bênçãos, e como Hashem ele escuta as nossas tefilot, que nós mudamos para Mashiva Ruach Morida Geshem, mudamos aqui em Israel, Veten Talu Matar Livracha, o pedido das chuvas, a lembrança das chuvas. Fora de Israel ainda não mudamos essa parte, mas a gente vê com muita alegria como Hashem ele abençoa Eretz Israel, que precisa tanto de chuva. E a gente já começa a ver nesse iniciozinho de inverno, a gente já começa a ver essa mudança, a gente já começa a ver essas chuvas, que é verdade, atrapalha um pouco, é difícil de andar na rua, mas a gente tem que olhar isso, cada chuva, como um sorriso de Deus para cada um de nós. Nós faremos esse estudo pela Refuah Shlema, pela cura completa de Gabriel ben Sarah e de Avraham Shmuel ben Rosa Betor Shear Cholei Israel. Então, nos encontramos numa parashá muito interessante. Infelizmente, a gente já começa de alguma maneira a pensar na parashá da semana que vem, Parashat Chayei Sarah, e a gente sabe que a gente está começando a nossa despedida, digamos assim, desse ano para Avraham Avinu. Claro que, como nós falamos na semana passada, Avraham, ele não faz apenas coisas que fica para aquela geração, e sim, isso é colocado dentro do nosso DNA. A gente anda com Avraham o tempo inteiro, sem dúvida alguma. Mas a gente vê que essa personalidade Avraham, a gente estuda em 3 parashiot. A parashá da semana passada é Lech Lecha, essa semana Vayera, e semana que vem Parashat Chayei Sarah, quando a sua esposa Sarah vai morrer, e vai também ser contado ali sobre a morte de Avraham. Eu quero hoje me concentrar em um assunto com vocês, que está no início da nossa parashá, um assunto que muitas pessoas falam sobre ele, mas eu quero tentar trazer algo inédito e algo muito importante, muito realista, muito verdadeiro e muito prático para a nossa vida, como sempre nós tentamos fazer. Vamos lá? Então olhem só, como todos nós sabemos, no final da porção de Lech Lecha, Deus ele pede para Avraham fazer a circuncisão nele, em Ismael com 13 anos, Yitzhak ainda não havia nascido, não se esqueçam, e em toda a sua casa. Está escrito que Avraham fez isso Be'etzem hayom hazeh. No próprio dia que Deus mandou Avraham, ele fez. E a gente sabe o que os Midrashim contam, que Avraham se encontra no início da nossa parashá, no 3º dia do seu Brit Milá. Por que isso é contado? Todos nós sabemos a resposta. O 3º dia é o dia de mais dor, mas mesmo assim, Avraham ele sai da sua tenda para poder conseguir fazer a mitzvah de Achnasat Orchim, receber visitas. Nós sabemos que Avraham ele é o ápice, ele é a definição da bondade, Chesed. E nós vemos algo muito interessante, que Avraham ele olha, Shlosha Anashim Nitzavim Alav, Vayarotz Likratam, ele olha 3 pessoas que ele não sabe que são os anjos, e ele corre em direção a eles, e traz eles para casa, e começa a dar um monte de coisa para eles. E a gente vê, pessoal, se vocês forem se atentar, eu não quero ler aqui todos os psukim, a gente vê que Avraham ele traz para os anjos uma abundância de coisas, muita coisa. Tem uma exceção a essa regra que nós trouxemos. O que nós vamos falar se encontra no capítulo 18, versículo 4. Quando Avraham fala o seguinte, pessoal, Yukarna me'at maim. Pegue por favor, olha a linguagem que Avraham usa, pegue por favor um pouco de água, Verachatzura glechem, e vamos lavar as suas pernas, porque Avraham pensava que eles podiam ser idólatras, ele não queria colocar idolatria dentro da sua tenda. Veisha'anu tachat ha'etz, descansem aqui embaixo da árvore. Vocês devem estar cansados, vocês estão no meio do caminho. E é óbvio, pessoal, que o que chama a nossa atenção é, por que um pouco de água apenas? A gente pensa no que Avraham trouxe para eles. Avraham, para poder trazer uma língua de
cada boi que ele matou, ele mata 3 bois para esses 3 anjos. Olha a quantidade, olha a dificuldade. Quando a gente vai falar de água, está escrito Yukarna meat maim, pega só um pouco de água. Por quê? O que tem aqui nesse pasuk que tem que ensinar para a gente alguma coisa? O nosso Rashi, ele já fala, aqui ele fala o seguinte, porque ele fala Yukarna, pegue por favor, porque quem fez isso, quem pegou a água naquele momento, não foi Abraham. Falou Rashi, Aliedei Shaliach, através de um Shaliach. Ele pediu para um Shaliach, tem explicações que dizem que foi Eliezer, o seu servo, que ele fosse e pegasse água. E o Rashi complementa e fala que pelo fato de que Abraham não foi Bichvodou Beatzmo, ele mesmo não foi pegar água, mas não é que ele não foi pegar água porque ele estava descansando. Porque ele estava ocupado em trazer outras coisas, por isso que ele pede para Eliezer. Mas o Rashi mesmo assim fala que como Abraham pediu para que um shaliach pegasse, para que um enviado pegasse, o Rashi fala o quê? Fala que Deus, ele ia também o quê? Ele ia pagar para os seus filhos através de um shaliach que foi Moshe. Vayarem Moshe et yado, vayach et asela, que quando Moshe precisava dar água para o povo judeu, no deserto, aquela história famosa que a gente conhece, ia ser através da pedra, não ia ser diretamente. Então, já que Abraham fez um shaliach, no final também a Kadosh Baruch Hu, ele faria isso através de um shaliach quando o povo precisasse de água também. O Or HaChaim HaKadosh, ele vai num outro kivun, ele vai numa outra direção, e ele fala, por que está escrito Yukarna Meat Maim? Olha que coisa linda que ele explica. O Or HaChaim HaKadosh, ele diz que Abraham, quando ele pede para o seu servo pegar um pouco de água, os malachim, aquelas pessoas estão escutando. Então, para que aquelas pessoas não se sentissem mal, em ver que Abraham está pedindo, olha, traz muita água, eles iam se sentir mal, iam falar, poxa, a gente está atrapalhando ele. Poxa, a gente, né? Às vezes a gente vai na casa de algumas pessoas, quando a gente podia ir na casa das pessoas antes do corona, mas a gente ia e às vezes a gente ficava até impressionado, gente, tudo isso. E a pessoa fica, né? Então Abraham, o que ele fez? Fala o Or HaChaim HaKadosh para que os anjos não se sentissem mal. Ele vira para o seu servo, que é o que os anjos escutaram, e fala o quê? Olha, pega um pouco de água. Porque quando os anjos escutaram isso, eles falaram, ah, tá bom, um pouco de água, então não vai atrapalhar muito ele. Mas na verdade Abraham não teve essa intenção de ser um pouco de água. Essa é a explicação do Or HaChaim, também muito, muito, muito interessante. Depois que a gente estudou Rashi, depois que a gente estudou o Or HaChaim HaKadosh, eu quero trazer para vocês o que a Gemara fala para a gente. Para que a partir daqui, a gente vai entender um conceito sobre esse ato de Abraham fenomenal e vamos aplicá-lo na nossa vida. A Gemara em Masechet Baba Metzia, na folha 86b, pessoal, fala o seguinte. O motivo pelo qual Abraham fala para pegar um pouco de água era porque aquilo não foi feito por ele. Não seria ele que iria conseguir pegar água, porque ele estava ocupado em fazer outras bondades para aqueles visitantes. Então, como não era ele, está escrito que ele não se sentiu bem de virar para o seu servo e ficar falando, cara, vai, pega muita água. Mas calma, e você, Abraham? Eu também estou ocupado. Mas para não colocar muitas coisas no seu servo, Abraham pede para ele pegar um pouco. Não é que Abraham agora ele quer menosprezar. Não é que Abraham agora está falando, olha, não precisa de muita... Não, 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 não. Ele faz isso para não colocar um excesso de coisas em uma outra pessoa naquele momento que ele estava ocupado. E por ele estar ocupado fazendo Hesed, ele não poderia fazer isso. Ou seja, a gente vê aqui que essa atitude de Abraham, de não pedir para o seu shaliach, para o seu enviado pegar muita água, já diz muita coisa sobre esse ser humano fenomenal e tão presente na nossa vida que foi e é Abraham Avinu. Porque Abraham Avinu, ele não estava preocupado apenas em satisfazer, em trazer
a bondade para aquelas pessoas que chegaram agora na sua casa. Ele também queria que o próprio servo dele, que o enviado dele, se sentisse especial também. Ele não queria que ele se sentisse pesado. Ele não queria que ele se sentisse escravizado até. Pelo contrário, por quê? Por um motivo muito simples, pessoal. Porque Abraham era um homem que percebia o Tselem Elokim, a imagem de Deus em cada ser humano. Não importa quem, não importa a posição social, não importa nada. O que importa é que aquela pessoa, para Abraham, era um Tselem Elokim. Era uma imagem de Deus. E se é uma imagem de Deus, eu tenho que tratar com respeito. Se é uma imagem de Deus, eu tenho que tratar com verdade, com bondade. Então, se eu agora, Abraham, não posso fazer, eu não vou exacerbar ele com muita coisa. Eu vou deixar ele, e o Karnameat Mãe, por favor, olha a linguagem que ele pede para o seu shaliach. Por favor, pega um pouco, pega o quanto você conseguir. Não precisa ir e voltar várias vezes. E aqui a gente já começa a entender a grandeza desse homem, que, como eu disse, a gente tem tanto e tanto para aprender. Por outro lado, pessoal, a gente vê uma outra bondade na nossa paraxá. Aí vocês vão falar, mas por que você fez bondade entre aspas? Porque a gente percebe também a bondade de Lot. Na nossa paraxá, um dos anjos que ele vem visitar Abraham, ele vem até Abraham e ele vem avisar a ele que ele irá destruir Lot. Todos nós sabemos que Abraham tenta persuadir Deus de não fazer aquilo. Deus, ele fala, Abraham, estou contigo, acha 50, acha 45, acha 10, ele não acha, e eles vão até Sidom. Quando eles chegam até Sidom, Lot olha aquelas pessoas e o que ele faz? Ele aprendeu com Abraham. Algo ficou remanescente em Lot, daquela bondade, daquela Renassat Orhim de Abraham. E o que ele faz? A mesma coisa que Abraham. Ele vira e fala para eles, venham para minha casa. Entrem na minha casa, mas você vai colocar sua vida em perigo, porque as pessoas de Sodoma e Gomorra, elas são contra isso. Não tem problema, vem para minha casa. Só que o que acontece, pessoal? Lot, apesar de ter feito uma bondade extraordinária com os anjos, quando as pessoas cercam a casa dele, e Lot ele sai, ele fala, por favor, não façam nada com essas pessoas. Por favor, eles são os meus... Lot, coloca eles para fora, que a gente quer fazer coisas erradas com ele. O que Lot faz, pessoal? Ele vira e fala, eu dou as minhas filhas para vocês, mas não façam nada com essas pessoas que estão aqui. Ora, como assim, Lot? Você faz uma bondade e, por outro lado, um ato tão cruel com a sua própria família? Você está disposto a dar as suas filhas para os piores pecados que as pessoas de Sodoma e Gomorra poderiam fazer, como a gente viu na paraxá da semana passada, que as pessoas de Sodoma e Gomorra rashaim vechataim lashem, são perversas e pecadoras diante de Deus. Você vai colocar a sua filha com essas pessoas? Como pode? Só que aqui a gente vê, por isso que eu coloquei que a bondade de Lot ela é entre aspas. Porque é verdade que o que ele fez pelos anjos foi positivo. Só que olha a bondade dele em relação à sua família. Olha o que ele trouxe, ou poderia ter trazido para as suas filhas. Então o que Lot ele representa? Nossos sábios falam que Lot ele representa o seguinte. Ele quer mostrar para as pessoas, uau, como eu sou bom, olha que bondade eu estou fazendo, eu estou tirando essas pessoas, eu estou colocando a minha vida em perigo para poder ajudar, olha como eu faço bondade, olha como eu sou bom. Por outro lado, pessoal, a gente vê que quando a gente fala da própria família, cadê a bondade de Lot com a sua família? Se aquilo fosse uma bondade de verdade, Lot ele faria de tudo para proteger não só os anjos, mas também a sua família. Você não pode fazer uma bondade com alguém em detrimento de outra. É isso que Abraham ele mostrou para a gente quando ele pede para o shaliach dele pegar água. Eu quero fazer bondade, mas eu não quero usar essa bondade em detrimento de outra pessoa. E Lot, ele é justo o oposto de Abraham Avinu. Eu sou bom,
Eu quero mostrar para os anjos que eu sou bom. Eu quero mostrar para as pessoas que eu faço bondade. Olha, pega até as minhas... Cadê a bondade com as suas filhas, Lot? Como pode? Sobre essa ideia, eu quero fazer apenas um parênteses. Rav Israel Misalanter, a gente já traz ele muitas vezes aqui, o fundador do movimento da ética judaica no nosso mundo. Conta-se uma vez que ele estava visitando a casa de uma pessoa e naquela época não existiam as torneiras que a gente tem hoje em dia, né? Existiam muitas pessoas que elas iam até determinados lugares, pegavam água, colocavam como se fosse numa caixa d'água ou num reservatório de água e as pessoas carregavam a água por si só. E o Rav Israel Misalanter conta que essa pessoa que recebeu ele foi ver como ele fazia Netilat Yadayim. Ele ia comer pão, ia começar a própria seudá, a refeição, e ele viu que o Rav Israel Misalanter, na verdade, ao invés de lavar toda a mão, né, como está escrito também que ganha muita berachá, a pessoa que lava muito a mão, que deixa transbordar também do Kli de Netilat Yadayim, a gente não vai entrar nisso agora, só que ele percebeu que o Rav Israel Misalanter fez até a ponta dos dedos só. Ele não lavou toda a mão. Aquele homem foi, lavou a mão como ele fez, muita água, muito... Quando eles fizeram a brachá de Amotzi, eles foram começar a comer, veio esse homem e falou, Rav, eu não estou entendendo. Não é bom, a gente não tem que lavar a mão toda. Não, a gente não ganha muitas brachot quando a gente lava a mão toda. E o Rav Israel Misalanter, ele falou, olha, quem quer ser mahmir, quem quer ser rigoroso e lavar a mão toda e tacar muitos litros de água em cada mão, tá ótimo. Só que eu, particularmente, não estou disposto a fazer isso quando eu sei que, dependendo da quantidade de água que eu vou jogar na minha mão, mais pessoas vão trabalhar para poder trazer água de volta para cá. Não só a questão do trabalho, da pessoa trazer água no Shabat ou não Shabat, não é essa a ideia. Pela água que ele ia usar na Netilat Yadayim, ele preferiu ser um pouco leniente e lavar até a ponta dos dedos para não causar que a pessoa tenha que trazer mais água por causa dele. Então ele usou o estritamente necessário. Olhem que homem! Olhem que Avraham Avinu nós tivemos, que fundou o movimento da ética judaica no judaísmo. De onde ele trouxe isso? De Avraham. De onde vem tudo isso? De Avraham. Então a gente vê que algo que a gente tem que começar a aprender, que a gente vai começar a se encaminhar para o final dessa nossa gravação, é que não adianta fazer bondade nas costas dos outros. Não adianta fazer uma bondade por um lado e por outro seu ato ser horrível. Não adianta ajudar os visitantes quando você está disposto a dar as suas filhas para aquelas pessoas fazerem as piores atrocidades existentes. E é isso que Avraham Avinu, pessoal, ele mostra para a gente. Porque o Hesed, a gente não tem que pensar somente na pessoa que precisa do Hesed. É claro que isso é verdade. A gente tem que pensar no que ela necessita. Esse é o Hesed da verdade. Você pensar no que o outro precisa e fazer exatamente o que ele está precisando. Isso é óbvio. Só que por outro lado, pessoal, o Hesed, ele é também bishvili. Ele é também a minha característica principal. Ele também é exatamente a minha comparação com as características de Deus. No Tehillim, no Salmo está escrito que Deus Olam Chesed Ibaneh. Como ele vai construir o mundo com Chesed? Ou seja, Deus ele precisa que viachol da bondade no mundo para poder construir exatamente cada um de nós. Ou seja, a gente tem que parar de ser relativo na nossa bondade. A gente tem que parar de ser, muitas vezes, altruístas para algumas coisas e para outras muito egoístas. Como Lot foi egoísta com a sua família? Quem deu o direito para ele, mesmo que ele era o pai, mas quem deu o direito para ele ser tão egoísta com as suas filhas ao ponto de estar disposto a fazer o que ele fez? Já Avraham, quando ele vê que a bondade ele não pode fazer ela naquele momento, o que ele faz? Ele continua com o altruísmo. Ele continua falando, por favor, pega o mínimo. Rav Israel Misalanter, eu vou lavar o mínimo da minha mão para não ocupar, para não trazer mais peso
para alguma pessoa que tenha que trazer a água para esse reservatório depois. E aqui a gente começa a entender, pessoal, justamente isso. Que a bondade, ela não pode ser relativa. Se a gente quer construir, se a gente quer fazer o bem, se a gente quer mais construir esse mundo, transformar o mundo, a nossa vida ela tem que ser uma bondade, porque o eu interior, a minha neshama, a minha pessoa, ela faz bondade. Não é abrir a porta para uns e fechar a porta para outros. Abre para todos. E era por isso que Abraham tinha as portas da tenda abertas para os 4 lados, porque não importa, eu não quero olhar só para o que está na minha frente. Eu quero olhar para os lados, eu quero olhar para trás, eu quero me preocupar com todos. Eu não estou dizendo agora que a gente vai conseguir abraçar o mundo. Eu não estou dizendo agora que a gente vai conseguir fazer bondade com todos que precisam. Mas o que a gente não pode é colocar a bondade como algo relativo na nossa vida. Isso é Lot. Quando eu preciso mostrar que eu sou bom, vem anjos, entrem na minha casa, mas com a minha família, minhas filhas, eu estou disposto a dar vocês, Deus me livre, para essas pessoas de Sodom vão morar. Isso não é Hesed. Hesed não é pelos outros, é por você, é pela sua essência, é por quem você é de verdade, é pelo mundo que você vai construir. E essa é a ideia de Avraham Avinu. Para terminar essa ideia linda que a gente trouxe, eu queria trazer com vocês o Rav Kook. Terminar com algo que o Rav Kook escreve de bondade em Yorot, na folha Kuf Lametet 139. Ele escreve o seguinte, pessoal, 2 linhas, vou traduzir, e a gente termina levando para a nossa vida algo muito prático e muito real. Fala o Rav Kook, pessoal. Atzmot achefetz shel eyot tov lakol, a bravura, né? A coragem da pessoa de ter o desejo de ser bom para tudo, ou seja, tov lakol, não relativo para tudo, beloshuma gbala baolam klal, sem ter nenhum tipo de limite nesse mundo. O limite não são apenas as pessoas que eu conheço. Eu quero fazer o Hesed porque eu sou isso. Eu quero fazer o Hesed porque eu quero construir o mundo. Olam Hesed Bané. Então vem o Rav Kook fala que se a sua bondade não tem agbalá, não tem limitação, se a sua bondade é para todos, ben bekamut anitavim, seja na quantidade de pessoas que você fará a bondade, o ben beikuto shelatov, seja na qualidade dessa bondade, ou seja, tanto quanto a quantidade, quanto pela qualidade, você quer fazer isso? Fala o Rav Kook. Zeu agarina pnimi shel ma'ut nishmata shel Knesset Israel. Essa é a semente interna, ou seja, é o que está lá dentro, lá no fundo da alma, da essência da alma de Knesset Israel, de cada um de nós. Ou seja, o bom, o bem que nós queremos fazer, sem limitação, para todos, sem distinção, não sendo relativos, seja com a quantidade, seja com a qualidade, isso traz o quê? Traz da gente entender de verdade qual é a essência da nossa Neshama. Essa é a essência. Quando Hashem faz o bem, Ele não faz o bem para a gente esperando algo em troca. Ele faz o bem porque Ele é bom. Porque a essência dele é essa. Então que sejamos exatamente iguais a Avraham Avinu. Que possamos fazer o bem, mas não colocar o bem como algo relativo. Colocar o bem como a nossa essência. Colocar a Torá como a nossa vida. Que ichayeinu ve'orech yameinu. Isso que vai também, obviamente, prolongar os nossos dias e que a gente consiga construir a nossa Neshama, a nossa alma, que a gente consiga descobrir essa semente com essa nossa essência que o Rav Kook ele fala, e que a gente consiga entender de uma vez por todas, com Avraham Avinu, o que é ser um homem de Hesed, o que é ser um homem que faz bondade de verdade, sem interesse,
sem coisas relativas, para que a gente possa se tornar cada vez pessoas melhores, mais éticas e mais morais. Shabbat Shalom Umevorach.